Comumente, quando trocamos máquina aqui no canal, eu faço o teste e instalação do Linux, no caso o Ubuntu, que é o que eu uso aqui, para ver se funciona bem a compatibilidade. O bom de testar o Ubuntu, que é uma das mais tradicionais, vai funcionar, geralmente o Pop! OS vai funcionar bem, o Fedora vai funcionar, o Debian, o próprio OpenSUSE também tende a funcionar com algumas particularidades. Então, você pode deixar nos comentários aí se você usa outra distro, já testou no Acer Nitro, outros modelos, está funcionando bem a compatibilidade. Nesse vídeo então eu vou fazer o passo a passo da instalação em Dual Boot. Primeiro eu instalei o Windows, geralmente eu instalo o Windows primeiro. O Windows é meio egoísta, então eu prefiro instalar ele primeiro e depois instalar o Ubuntu, preparando a partição no próprio Windows, separando os discos, separando partição se for necessário, para depois fazer a instalação do Ubuntu. As ferramentas que nós vamos usar, eu vou utilizar o Rufus para preparar o pendrive. Se você tem uma máquina com Windows, geralmente é uma das opções, é fácil, tem a versão portátil aqui que você pode baixar. Tem também o Balena Etcher e alguns outros. E obviamente o Ubuntu peguei diretamente do site oficial. Tem aqui a opção Download Desktop, você escolhe a versão. Vamos usar a LTS 2404. Nós já tem também a 2510, que é a última recente. Vamos abrir o Rufus aqui. Não tem muito mistério, o pendrive já está plugado no notebook. Já encontrou ele aqui, ele vai formatar o pendrive, ou seja, vai limpar todos os dados. Então se você tiver alguma coisa no pendrive, precisa salvar antes para a máquina ou para algum outro. Vamos selecionar a ISO que nós baixamos aqui do Ubuntu. Ele já identifica a questão aqui do Ubuntu, já define a melhor forma para nós fazermos a instalação. Então a princípio geralmente não precisa mexer. No iniciar ele avisa que vai gravar no modo ISO para as máquinas mais novas, recomendado. Ok, ele avisa que vai formatar, vai limpar o pendrive e preparar a partição. E agora ele vai iniciar o trabalho então de jogar a nossa ISO e preparar o pendrive para utilizarmos para boot. Enquanto isso eu vim aqui no menu inicial do Windows e vou procurar aqui por gerenciamento do computador. Porque aqui no caso nós temos que preparar aonde nós vamos instalar caso você vá utilizar com Dual Boot. Então no meu caso aqui eu tenho nessa máquina, como nós vimos no vídeo de upgrade, eu tenho um SSD de 1 TB e um SSD de 512. Geralmente nesse cenário, provavelmente você vai usar o SSD de 1 TB para o Windows, deixar o de 512 para o Linux, depende como você vai utilizar. Geralmente como eu uso aqui. Porque o Linux geralmente, o Ubuntu, as outras distros, geralmente utilizam menos espaço, né? E o Windows geralmente está atrelado a jogos. Se você vai instalar bastante jogos, precisa de espaço. Aqui ele demora um pouquinho, está lendo os discos para nos mostrar. Porém aqui eu não me lembro agora porque quando eu fiz os testes, enfim, instalação, eu acabei instalando o Windows no SSD de 512. Então vejam que o Windows está instalado aqui. E eu deixei livre o HD de 1 TB, que eu até chamei de game aqui, que eu estava instalando alguns jogos. Então nesse caso, e essa dica também vale se você tem um SSD só e você quer particionar ele, né? Cada sistema ele precisa estar numa partição única, ele não vai dividir partição, mas ele pode dividir o disco. Então se nós tivéssemos esse mesmo cenário do Windows, se tivesse só esse disco, por exemplo, de 1 TB aqui com o Windows instalado em 512, nós poderíamos deixar 512 para fazer a instalação do Ubuntu. Nesse caso aqui eu não vou usar o disco inteiro porque eu não preciso 1 TB lá no Ubuntu e eu quero deixar um pouco de espaço aqui para os jogos. Então o que eu vou fazer nesse cenário? Botão direito aqui na partição, diminuir volume. Ele permitiria eu diminuir até 700 GB, mas eu vou alocar 512 para o Ubuntu, já é suficiente para a parte de trabalho, enfim, vai sobrar espaço tranquilamente e ainda vai ficar 400 GB aqui após a diminuição que eu utilizo aqui para os jogos no Windows. Então quando nós clicamos no diminuir, vejam que agora ele particionou. Manteve a partição Windows aqui com 430 GB e liberou 500 GB não alocada, é uma partição que não tem nada ainda que nós vamos utilizar lá para fazer a instalação. Então como eu comentei, você pode fazer isso caso você deixe o Windows de um lado e libere o espaço. Mas sempre reforçamos quando você for fazer esse tipo de trabalho para você ter atenção, salvar os dados num outro, na nuvem, no Google Drive, no OneDrive, alguma coisa nesse sentido, pendrive, enfim, tem que estar sempre atento para evitar perda de dados. Então é bem importante fazer isso aqui com atenção e de certa forma conhecer um pouco dessas estruturas de disco, como que o sistema trabalha, armazena, para você não ter problema. Então o nosso particionamento de disco está pronto, agora vamos só aguardar o Rufus terminar a parte dele aqui para nós iniciarmos o processo de formatação e instalação do Ubuntu. Ao terminar vai mostrar aqui que está pronto. Agora basta fechar e reiniciarmos a nossa máquina, geralmente entrando na BIOS para nós selecionarmos o pendrive como unidade de start do nosso boot. Vamos ligar o notebook, conforme o modelo varia, o meu se eu não me engano é F2 para entrarmos na BIOS. Cada modelo vai ter sua BIOS, mas geralmente você vai ter um menu chamado boot. No caso aqui está ativo o Security Boot, você pode desativar ou não, depende também a distro que você vai usar. O caso do Ubuntu ele funciona com Security Boot. Ele está marcado aqui o Windows já como prioritário e ele não reconheceu o nosso pendrive. Então eu vou até remover ele, colocar de novo e reiniciarmos novamente. Por algum motivo ele não aparecia lá o pendrive no boot, geralmente vai aparecer, mas caso, né, para você também aconteça assim, às vezes é o tempo que ele demora entre entrar no boot e ler as unidades, no caso do pendrive.
Então eu usei a tecla aqui, acho que é o F9, estava em F9, F10, para ele abrir o boot menu. Também é uma opção, né? Geralmente placas-mães, quando você tem um desktop, geralmente é F12, F11, depende da marca, você pode pesquisar aí do seu modelo. Então no caso aqui, como ele mostra aqui, ele tem Olympus Lite, que é o nosso pendrive, e tem o Windows, que é o Windows instalado. Então eu vou iniciar aqui pelo Olympus Lite. Aqui ele traz a opção instalar, testar ou instalar com modo Safe Graphics, que você tem em NVIDIA, que é o meu caso aqui, geralmente é bem recomendado. Então a NVIDIA traz drives proprietários para o Linux, então eu vou utilizar essa segunda opção. Após um tempinho para carregar, estamos aqui na tela então inicial de instalação, vou selecionar o idioma português, botão próximo, questões aqui de acessibilidade, vamos avançar, layout do teclado, esse notebook é o padrão ABNT, então vamos manter. Não vou conectar a internet agora, não há necessidade. Aqui tem a questão se nós queremos instalar ou experimentar, que é usar no modo live com o pendrive, vamos instalar. Você pode também, se quiser testar, obviamente, antes usar o modo live. A instalação automatizada, se você tem um arquivo YAML para fazer, caso você já tenha feito isso, questão aqui um pouco mais avançada. Eu nunca fiz, não testei isso ainda, então instalação interativa. Instalação padrão, vem só o básico e depois você vai adicionando os utilitários, os outros aplicativos a mais. Instalação completa, traz ferramentas já de escritório, etc. Eu vou na padrão. Eu estou na bateria aqui, ele está avisando que o bom é estar conectado. Então depois eu já plugo ali porque a bateria está cheia, estava até agora conectada. Aqui é interessante se você tem drives de terceiro. Né? Geralmente você não vai saber, mas a NVIDIA, por exemplo, é um caso. Placas Wi-Fi da Broadcom também acontece. Então, geralmente eu marco e aqui é importante porque nós temos NVIDIA. E aqui é a hora que nós temos que ter bastante atenção, a questão do particionamento. Eu particularmente nunca usei essa aqui de instalar junto, mas eu lembro de comentários do pessoal dizendo que funciona, nunca testei. Apagar e instalar o Ubuntu no disco inteiro também não é o caso, a não ser que você tenha um disco só e vai colocar o Ubuntu só em todo esse disco. Geralmente eu prefiro e vou aqui no particionamento manual, que aí fica o nosso controle. E aqui atenção, porque se nós fizermos uma partição errada, formatarmos a partição errada, nós vamos ter problema com os dados, que é o que a gente sempre gosta de enfatizar. Então ele mostra aqui o nosso SDA aqui de 16 GB, que é o pendrive, o NVMe1 de 512, que nós sabemos, no caso aqui, que é o Windows, que nós vimos lá no início do vídeo. Então está aqui a partição FI dele, o Windows Boot Manager, e a instalação do Windows, e nós temos aqui aquela partição que ficou até que está ativada com BitLocker, está criptografado, de 400 GB que eu comentei que eu tinha lá com os jogos instalados, e esse espaço livre é aquela partição não alocada que nós liberamos para a instalação do Ubuntu. Então lembra que eu separei lá 512 e o Windows mostrava 500, aqui no Linux mostra 537. Geralmente a forma que o sistema lê dá essas diferenças aí de alguns gigas. Então aqui, nesse espaço livre é onde nós vamos trabalhar. Geralmente por padrão, primeiro eu coloco uma área de swap, que é aquela área que nós separamos um pedaço do disco para o sistema usar como uma extensão da memória RAM, né, um cache para arquivos que não estão sendo muito lidos, alguma coisa que está aberta. Quando começa a faltar memória, ele começa a utilizar isso como um cache. Geralmente eu dobro, mas como eu tenho 32 de memória, não há necessidade de ser 32 de swap. Poderia ser 8, mas eu vou colocar um 16 GB aqui de swap. Aqui na partição que sobrou espaço livre, vamos adicionar então no botão mais a nossa partição raiz. E agora uma novidade, eu não me lembro disso nas outras versões, mas quando nós criamos a partição raiz, automaticamente ele gerou uma partição de boot FI aqui, para funcionar no modo FI das placas mais novas. Então podemos deixar assim. Ele marcou aqui o bootloader no NVMe de 1TB, que é onde estamos instalando, nesse caso aqui, o Ubuntu. Vamos manter assim e ver se vai funcionar corretamente. Dessa forma, em próximo, vamos personalizar aqui o nome da conta, o nome do computador e uma senha para você acessar. Depois de preenchermos os dados, avançamos em próximo, selecionamos a nossa região estado para o fuso horário, próximo novamente. Então aqui ele vai nos trazer um resumo. E aí mais uma vez a gente confere aqui a partição que nós vamos formatar com swap, a FAT32 para o boot FI e a partição raiz, dentro do dispositivo NVMe1, que é aquele que nós selecionamos. Marcamos a opção instalar. Agora aqui ele vai começar a copiar os arquivos, fazer a instalação, é um processo que vai demorar alguns minutos. Então nós voltamos na sequência. A partir de agora ele não pede mais nenhuma interação, nenhuma informação de dados, apenas aguardar mesmo a instalação. Ao término do processo, essa é a imagem que você vai ter quando terminar. Tem a opção de continuar testando e reiniciar agora. Dessa forma, ele pede para nós inicialmente tirarmos o pendrive e apertarmos Enter. Ele já vai ter se registrado no UEFI do sistema e vai ser, inclusive, como um padrão. Então, quando nós reiniciarmos aqui, nós vamos perceber que ele vai iniciar já no Ubuntu como padrão. E aí tem uma dica interessante, se você utiliza o Windows
com o BitLocker ativo, se você for iniciar o Windows por aqui, do Windows ele vai gerar esse erro aqui, de que você está tentando iniciar de uma forma diferente e o BitLocker vai travar. Ctrl Alt Del para nós iniciarmos. Nesse caso, a receita para você iniciar o Windows com o BitLocker ativo e em Dual Boot é você descobrir aquele comando que eu comentei lá no teclado, se é o F9 ou F10, enfim. E você, pela BIOS, você setar o Windows. Né? Então, quando eu clico em iniciar o Windows por aqui, ele vai iniciar o Windows normalmente porque é a forma tradicional. Então, ele vai reconhecer que você está na forma válida que ele foi configurado. Caso contrário, ele estoura aquele erro achando que você trocou de hardware, trocou um disco, alguma coisa, e o BitLocker dispara. Se você não usa o BitLocker, na maioria dos casos talvez você não vá usar mesmo, você não vai ter esse problema e pode, no caso ali pelo próprio boot do Linux, selecionar e iniciar pelo Windows normalmente. Nosso primeiro acesso, usuário e senha que nós configuramos lá no momento da instalação. Estamos no primeiro início aqui do nosso Ubuntu. Vem a tela de boas-vindas. Se você quiser ativar, no caso aqui o Ubuntu, eles vendem uma opção Pro com mais extensão de tempo. Você pode concluir o processo. Questão de rede sem fio, no caso o Wi-Fi pegou. Bluetooth também pegou certinho. Como nós marcamos para instalar gráficos de terceiro, ele já vem inclusive com a nossa NVIDIA aqui ativada. Nós vemos aqui no Profile que você pode marcar para usar a NVIDIA sempre, né, modo Performance, vai usar mais energia, principalmente na bateria, vai drenar mais rápido. E tem o modo NVIDIA On Demand, que é mais ou menos o que faz o Windows lá, usa a NVIDIA quando precisa, na maior parte do tempo está usando a Intel. Não tem mais a opção que tinha antigamente de você forçar o uso, no caso aqui da onboard, para economizar energia, mas nesse caso aqui aí não funcionaria o HDMI e algumas outras questões assim. Então esse modo aqui realmente é o mais prático para você usar. Agora eu vou configurar a máquina, ajeitar um pouquinho ela, personalizar, instalar as ferramentas que eu uso para trabalho, e aí depois eu volto para mostrar como ficou e a instalação do software, se está tudo ok. Bom pessoal, terminei a instalação, conforme eu tinha comentado, já instalei tudo que eu uso aqui, geralmente está tudo aqui, os ícones, bastante web app também. Aqui em cima um monitor de hardware que eu gosto de instalar, o Flameshot para capturar. Então se você quer um vídeo até mais detalhado do que eu faço depois da instalação, mostrando os softwares que eu instalo, as extensões, enfim, deixe nos comentários aí que nós vamos preparar. Para agora, para o vídeo, nosso objetivo que era mostrar a instalação do Dual Boot e também fazer os primeiros testes. Eu já passei um dia trabalhando com ele aqui, todas as instalações, a princípio tudo funcionou certinho, até porque essa máquina aqui veio de fábrica com o Linux, como eu comentei, com o Linux Guta, que não consegui usar, mas aqui para o Ubuntu fechou tudo certinho, Bluetooth, estou usando aqui teclado e também um mouse Bluetooth da Logitech, o Wi-Fi pegou certinho, o drive da NVIDIA também, então como nós estamos vendo aqui em tela, tudo certo essa parte, e também aqui no monitor de hardware, o legal do Linux é que geralmente ele ocupa menos memória RAM, então a máquina toda rodando aqui, já com o Docker rodando em background, já está aqui com 6 GB alocado, 32 GB de memória aqui, tá bem tranquilo. E o armazenamento também que nós comentamos, né? Porque que geralmente eu deixo o NVMe menor, né? O SSD menor para o Linux, porque aqui eu não vou instalar jogos e vejo que tudo que eu precisei instalar aqui, a princípio tudo que eu vou usar, apenas 29 GB ocupado. Então ainda tem 455 GB para crescer aí o uso do sistema, que geralmente vai crescer conforme eu vou rodando os npm install nas APIs, que vai criando a pasta Node Modules. É o máximo que vai aumentar de tamanho aí. Então fechamos assim esse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.